Obrigado, Vera Mânica, nossa grande liderança em fazer essa apresentação. Hoje nós estamos dividindo para trabalhar um assunto que vai ser muito importante, né, que nos permite fazer uma certa retrospectiva de muitas coisas que já foram tratadas nos seminários aqui, Vera. Por quê? Porque para a gente chegar e examinar essas questões da guerrilha do Porecatu, nós temos que ver principalmente três questões que vão estar imbricadas, que vão chegar no desenvolvimento da guerrilha. O primeiro é a questão fundiária do Estado do Paraná, a questão de disputa de terras do Estado do Paraná, que é uma coisa permanente, né? No seminário, nós já mostramos, e fui eu também que apresentei, a questão da tomada dos campos de Guarapava, né? Que foi, na verdade, uma operação militar organizada por elementos aí do exército, na época, português, para tomar a região de Guarapava, principalmente das nações indígenas, para se apoderar das terras e começar ali a explorar as terras que a gente sabe muito ricas até hoje, da região de Guarapuava, né? Depois, nós falamos, teve a grande fala do Nilson Fraga, que falou sobre a guerrilha, sobre a guerra do contestado, que tem algumas similaridades com o que a gente vai falar, porque foi uma guerra em função de que se estava tomando terras que antes eram devolutas, né? O que são terras devolutas? Eram terras que não tinha dono oficial, né? Que alguém um dia teve a posse e não conseguiu desenvolver uma atividade na terra, e depois ela foi devolvida ao Estado, por isso terra devoluta. Então, na época, na Guerra do Contestado, né, o Nilson falou muito bem, né, em função de passar essas terras para um grupo privado que começou a explorar, e esse grupo privado tiraram pessoas, né, os nossos caboclos, né, que tiraram as pessoas da região, e isso gerou, né, a maior guerra civil brasileira, né? Então, aqui também vai ter essas questões, né? Como vai estar para frente, isso aqui é uma certa abertura para uma palestra que o meu amigo Luiz Alberto Manfredini vai fazer sobre a questão das terras lá no sudoeste do estado, sobre a tomada de Pato Branco e Francisco Beltrão pelos poceiros da região, com razões bem parecidas do que aconteceram aqui nessa realidade que nós estamos falando, que vamos falar do Porecatu. Então, a primeira questão é a questão das terras, da luta pela terra, que é uma questão constante no Paraná. Não é à toa, meus amigos e minhas amigas, que o MST, né, o Movimento dos Sem Terras, nasce num congresso na cidade de Cascavel, né, juntando os atingidos por barragens, que tem a Itaipu e tantas outras barragens que tinha no Paraná, e mais pequenos ex-poceiros do Rio Grande do Sul, que se encontram nesse congresso e criam o MST. Então, um estado que teve sempre problemas agrários, né, é natural que tenha sido em Cascavel a criação do MST. Então, isso sempre foi uma constante. E depois é que a gente vai ver, né, que essa constante disputa de terras, quando as cidades se adensam, elas vão para dentro das cidades, e as disputas de terra vão ser dentro das cidades, né? Aí as ocupações, as regularizações e tal. Então, essa é a primeira variante. A segunda variante, meus camaradas e minhas camaradas, a segunda variante é a questão da política, a questão de pensamento de desenvolvimento do Estado do Paraná, né? Neste caso aqui, nós teremos 3 governos em análise, né? Um que é o governo do Manuel Ribas, interventor federal Manuel Ribas. Depois passaremos pelo primeiro governo do Lupion, né? Do Moisés Lupion,
né? O Moisés Lupião, que depois também vai ter ação lá no Sudoeste, né? Na outro capítulo que vai ser no nosso seminário aqui. E, por último, chegará até o governo do Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Que são políticas diferentes, de dois partidos diferentes, né? O Manuel Ribas não tinha partido, ele era interventor na época da ditadura de Vargas. E o terceiro ponto, que é o importante, que é para onde eu vou começar, que nos permite resgatar a história do nosso partido. Né? Permite resgatar a história do nosso Partido Comunista do Brasil, inaugurado em 1922. Por quê? Porque foi da atuação concreta dos camaradas que estavam no norte do estado do Paraná, principalmente sediados na cidade de Londrina, a organização do partido em toda a região, e essa guerrilha do Poerecatu, ela tem o primeiro e grande carimbo de uma ação organizada pelo nosso partido. Então, são essas três questões que vão se encontrar nesse momento. Né? Vou começar para aquela que eu acho que é importante, né? que nos permite esse resgate do nosso partido. Se vocês me permitem, eu vou fazer rapidamente um histórico, né? Nosso partido, alguns seminários aqui apresentados já deram alguns toques da onde surgiram a gênese do nosso partido. Né? Nós tivemos aqui o Hugo de Moura Tavares falando sobre a questão operária, o centro operário, que é uma parte no Alto São Francisco, perto da sociedade de Giuseppe Garibaldi, Sociedade dos Operários, que nem existe mais, né? Mandaram destruir, né? Que era o núcleo onde que surgiu o sindicalismo do Paraná. Né? Desse sindicalismo do Paraná surgem uma parte importante da constituição daqueles que vieram para o Partido Comunista do Brasil a partir de 1922, com o advento da Revolução Russa de 17, né, faz com que essas pessoas sejam atraídas para o nosso partido. Nesse meu seminário, do meu amigo e camarada Rogério Lima, que fez uma grande fala sobre a questão da colônia Sicília, né? Da colônia Sicília, da desagregação, né? Quando muitas pessoas saíram da colônia Sicília e espalharam para alguns centros urbanos, notadamente Ponta Grossa e Curitiba, pessoas que foram e organizaram o movimento operário nessas cidades. E alguns deles, ajudaram, depois de 22, a organizar o próprio partido no Brasil e no Paraná. Né? Principalmente cito Ponta Grossa e Curitiba, que tiveram pessoas que saíram da colônia Sicília, ou seus descendentes, que ajudaram a consolidar o partido. Né? Lembro também que dessa jornada do partido, né, que o partido, nesse primeiro momento, ele vive desses entusiastas da Revolução Russa, e mais na década de 30 vai viver do entusiasta de um outro revolucionário, tido como revolucionário, né, na época, que foi o Luiz Carlos Prestes. E o capítulo anterior do nosso seminário mostrou que a coluna Prestes, de fato, né, ela começa a se formar no Paraná, onde teve a palestra do Aimoré Índio do Brasil, quando ele falou sobre a questão de Catanduvas, né, onde teve o combate, né, com os rebeldes que vieram de São Paulo. O Prestes subiu, Prestes atrasou, com isso conseguiu escapar da derrota militar acontecida em Catanduvas, e de lá ele pega os sobreviventes e sai Brasil afora, fazendo o que foi conhecido como a marcha Prestes, na coluna Prestes. Então, essa coluna foi famosa porque que deu alcunha ao Prestes de o Cavaleiro da Esperança, que era o cara que saía lutando contra as mazelas que atrasavam o Brasil. Né? Se sabe que depois ele se exila na Bolívia, depois na Argentina, e vem a se filiar ao partido.
né? E dele vai surgir um grande número de adeptos que vão reforçar o partido, né, no Paraná e no Brasil, né? Então é desses setores que há uma boa parte da formação do partido. O partido entre os trabalhadores teve uma contribuição muito grande, meus camaradas, dos trabalhadores da ferrovia e dos trabalhadores do porto. Então não é à toa que nós tivemos uma boa presença em Paranaguá, nós tivemos uma boa presença em Antonina, em Morretes, e para onde a linha de trem nos levava, o partido foi levado. Então, o nosso núcleo original de partido, né, essas cidades do litoral que eu já citei, Curitiba como capital, Ponta Grossa, e descia pela rede e ia até a União da Vitória, né? Era lá que, nessas cidades que, com a força dos trabalhadores ferroviários, o partido ganhou força em sua organização, e antes da existência do partido, o movimento operário ganhou força, tanto que a greve de 17, elas aconteceram exatamente nessas cidades essas cidades que eu citei, né? Em geral, né, uma série de profissionais tidos liberais, mas que na época ainda eram meio ditos como operários, artesãos, né, sapateiros, alfaiates, que tinham que vieram a somar em número grande dentro do partido. Então, esse é o nosso início, que chega na década de 30, tem a Revolução de 30, o nosso partido teve várias dificuldades durante esse processo e quase chegou a desaparecer depois de 37, quando teve a intentona comunista, né? Intentona comunista, quem não sabe, o Prestes fica na União Soviética um bom tempo estudando, né? Ele é trazido de novo de maneira escondida para o Brasil para tentar iniciar um processo revolucionário no Brasil. Esse processo não dá certo, que vai culminar na prisão dele e depois na prisão da sua mulher, Olga Benário Prestes, que vai ser entregue pelo governo e pelo STF da época, que autorizou a ida dela, né? Mesmo ela estando grávida, e todo mundo sabe que vai morrer num campo de concentração, né? Porque ela é de origem judaica, alemã, vai morrer num campo de concentração na Alemanha, né? Então, nessa época, o partido foi bastante. Não só eles foram perseguidos, como boa parte das lideranças do partido foram perseguidas, né? Tanto que em 43 tem uma conferência, a Conferência da Mantiqueira, para reorganizar o partido, né? Quando todo mundo falava que o Partido Comunista estava morto, mostrou que não estava e que nós tínhamos organização. Logo após isso, vem o final do governo de Getúlio Vargas, e com o final veio todo o processo de redemocratização e todo o movimento para se fazer uma nova Constituição. Nesse momento, camaradas, é que nós ganhamos a autorização para nos organizar como partido, e aí que se organizam os primeiros diretórios do Partido Comunista no Brasil e no Paraná. Porque foi a primeira vez que nós tivemos a possibilidade de fazer isso. Então, de 45 em diante que se começa a se organizar boa parte dos diretórios do Partido Comunista do Brasil. E o nosso primeiro diretório, meus amigos, quando vocês vão falar, não, essa força do movimento operário que começa lá nas docas do Paranaguá, vai através das ferrovias para Curitiba e tal, era que o nosso primeiro diretório fosse exatamente nessa cidade. Não, nosso primeiro diretório foi exatamente na cidade de Londrina. Londrina, no dia 20 de junho de 1945, se deu a fundação do primeiro diretório do Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil, do Paraná. E era importante porque eles demarcaram isso, né? Porque tudo isso foi uma construção até a constituição do Diretório Estadual, né? Se inauguram primeiro Maringá, depois eles vão inaugurar os comitês de Paranaguá, Morretes e Antonina, depois faz Ponta Grossa e União da Vitória, e por último faz no dia 27 de setembro, ou seja, daqui a pouco, né, nós vamos comemorar os 76 anos do Diretório de Curitiba, que é a mesma data do Diretório Estadual.
Eles fizeram isso, mas tentaram começar em Londrina, meus amigos, porque Londrina, como eu não tinha falado até agora Londrina, mas como que apareceu Londrina? Londrina veio de uma organização do partido que veio adentrando por São Paulo, que veio junto com a cafeicultura, que veio junto com os mineiros, não os mineiros que trabalham em Minas, que vieram de Minas, né? Os mineiros e mineiras que vieram colonizar o Paraná, e ali tomam contato, alguns já tinham contato em São Paulo, em Minas, e vêm e começam a organizar o partido, né? E entre um deles, gostaria de falar que foi muito importante para essa questão da guerrilha do Porecatu, né? E já homenagear, né? O Manuel Jacinto Correia. Manuel Jacinto Correia, ele foi vereador de Londrina, chegou a ser vereador de Londrina pelo PTB, né? O nosso partido já estava na clandestinidade. Uma das filhas dele teve 11 filhos, e uma das filhas também foi vereadora do partido, né? A Elza Correia, né? E o Manuel Jacinto Correia, quando faleceu filiado ao PCdoB. Né? O Manuel Jacinto, ele nasceu no Ceará, e como boa parte dos nordestinos numa época, tentou buscar a vida em São Paulo. Ele, lá em São Paulo, ele tinha uma profissão de pedreiro, ele toma contato com células do partido, e ele depois ele tenta fazer a migração para o Norte Pioneiro, porque o Norte Pioneiro era a extensão da cafeicultura paulista, né? Extensão da cafeicultura paulista. Então ele vem para cá e chega na cidade de Londrina. Ele que nasceu em 1917, né? Ele chega em 1941 na cidade de Londrina, né? E passa a ser um dos mais antigos comunistas da região, mantém contato com o pessoal de São Paulo, e a partir dele começa a se organizar o partido em toda a região, né? E esse partido ele vai ser diferente daquele que a gente já comentou. É um partido que tem essa questão das cidades, né? Eram aqueles que eram assim, que gostavam do Luiz Carlos Prestes, do Cavaleiro da Esperança, né? Mas como ação, ele e outros tantos, né? Que pena, hoje era para estar aqui, que não pôde estar aqui comigo, o Arnold Gavin, que é uma das lideranças nossas, muito importante, né? Que da cidade de Rolândia, já foi vereador, presidente da Câmara de Rolândia. Nós temos orgulho de ter filiado, um militante histórico, né? Que já foi do PCBR, do PCB e está no PCdoB, né? E outros como o seu Pedro Preto, né? Pedro Preto vem a ser, meus camaradas, pai do atual secretário de Saúde do estado do Paraná, né? Ele também se sediou na região, na cidade de Apucarana. Então, essa militância que constitui essa militância, o que eles fizeram? Eles foram para organizar exatamente esses trabalhadores, esses trabalhadores que eram os poceiros, né? Que eram os pequenos agricultores, porque já começavam a haver na época as questões de disputa de terras, né? Então, aí é nesse sentido que o partido entra na história da guerrilha do Porecatu. Bom, para a gente entrar na segunda guerrilha do Porecatu, a segunda vertente, vou falar da questão de políticas de governo, né? Para depois a gente caminhar para o que foi a guerrilha do Porecatu, né? A questão de política de governo, eu falei que nós íamos começar com Manuel Ribas. Manuel Ribas é um paranaense nascido na grande e maravilhosa cidade de Ponta Grossa. Mas ele, muito cedo, ele vai para o Rio Grande do Sul, ele é do Exército, ele se forma no Exército, todo no Rio Grande do Sul. Com o Getúlio Vargas no poder, né, o Getúlio Vargas não tinha mais eleições, não tinha eleições para governadores, ele nomeia interventores federais, né? E o interventor federal que mais tempo ficou no Paraná foi o Manuel Ribas. E o Manuel Ribas tinha um projeto que era o quê? Era promover a infraestrutura para o desenvolvimento do estado do Paraná. É por isso que ele vai insistir em algumas questões que foram importantes, né? A construção e abertura de algumas estradas, como a estrada do Cerne, que é uma estrada que quem vai para Curitiba sai em Santa Felicidade,
na rua Manuel Ribas, olha, a rua é o nome dele, né? Sai e vai para Campo Magro, depois entra em Campo Largo, passa em Ponta Grossa, chega em Castro e segue para o norte do estado do Paraná. Essa foi a primeira ligação com o norte do estado do Paraná, onde a cafeicultura começava a dar os seus primeiros passos, num primeiro momento mais no que a gente chama de norte pioneiro, e depois no norte do estado do Paraná. Então ele fez uma série de infraestrutura, isso foi importante para o Paraná na época. A questão da eletrificação também foi uma questão que ele lutou bastante, né? Apesar de nós não termos ainda uma empresa para isso, né? E outra questão que ele desenvolveu bastante foi a questão de construir escolas. Ele foi uma das pessoas que, no seu governo, construiu mais de 600 escolas no estado do Paraná, né? Seguindo, se vocês estudarem um pouco do governo de Getúlio Vargas, né, um dos grandes investimentos do governo de Getúlio Vargas foi na questão da constituição do sistema escolar, principalmente das primeiras letras, como eles falavam na época, que hoje, né, é o nosso primeiro grau, né? Então ele criou a boa parte da estrutura da nossa rede estadual de educação hoje foi criado nos governos do Manuel Ribas. E o Manuel Ribas, ele tinha outro sonho, ele queria desenvolver certas regiões, o que era ocupar, levar pessoas para produzir em certas regiões. Então, para a questão do norte do estado do Paraná, ele cria uma política que vai ser um dos iniciadores dos problemas de terra, porque ele baseou a sua política numa coisa que o Abraham Lincoln fez nos Estados Unidos. Vocês lembram aquele negócio? Vá para o oeste, né? Que se colocavam, que deve ter tudo confronto com os indígenas e tal. O que era essa política do Abraham Lincoln? Eles chamavam imigrantes para ir para o oeste dos Estados Unidos, e se o imigrante conseguisse chegar lá, ficar lá e produzir por 5 anos, ele ganhava uma percentagem de terra, em torno de 30 a 50 hectares. Então, essa era a política de vai para o oeste, né, que o Abraham Lincoln fez. E, inspirado nisso, o Manuel Ribas fez essa política aqui no estado do Paraná. Então, ele pegou uma região que tinha em torno de 50 mil hectares, que é boa parte do norte do estado, né, e colocou a disponibilização para a exploração, para quem conseguisse ocupar, né, conseguisse agir e trabalhar nessa região, né? E uma outra parte, ele passa por uma empresa que é a pioneira da outra empresa que vai vir depois, né, que é uma empresa chamada Paraná Plantations. Essa era de capital inglês, que queria construir grandes fazendas para produzir café, né? Essa Paraná Plantations é a antecessora depois da Companhia de Melhoramentos do Norte do Estado do Paraná, né? A famosa Cianorte, né? Que deu início a boa parte das cidades aí do norte do estado do Paraná, inclusive Londrina e outras tantas, né? No nosso caso aqui, na região que a gente fala, quando eu falo região, nós vamos falar de Porecatu, camaradas. Hoje tem muitos mais municípios, que os municípios foram se desmembrando, né? Mas aconteceu no município de Porecatu, mas aconteceu em outros municípios de hoje, né? Para vocês se localizarem, né? É uma região lindeira ao Paranapanema, ou seja, na divisa com São Paulo, abrangendo os municípios de Centenário do Sul, de Maricelva, de Florestópolis, Guaraci e Japorã, né? Então, claro, Porecatu. São esses municípios que compõem aí essa região onde que teve a questão se desenvolveu a guerrilha do Porecatu, né? Acaba o governo de Getúlio, acaba a intervenção, depois tem eleição em 47, né? Em 47, voltar ao partido, né? O partido muito organizado. Na época, o partido elegeu 14 deputados federais no Brasil, um senador, que é o Luiz Carlos Prestes, né? No Paraná, nós elegemos
um deputado estadual, né, o Vieira Neto, né, que foi professor da Federal, foi presidente da OAB, né, e elegemos a primeira parlamentar feminina do estado do Paraná. Essa parlamentar era do partido, que foi vereadora em Curitiba, né, que chamava-se Maria Olímpia Mochel. Né? A Maria Olímpia, então, foi a primeira vereadora de Curitiba. Então, nessa época da eleição, né, que culminou com a questão da Constituinte, onde os comunistas tiveram grande ação. Né? Em 47, tem a eleição para governador. Quem ganhou foi o Lupion, né? Moisés Lupion de Troia, Moisés Lupion de uma família de terras da região entre os Campos Gerais e o norte pioneiro, né? Ali que ele começa, e ele começa a expandir o seu poder político e econômico, aumentando a sua propriedade, né? Principalmente através da grilagem, né? Então, essa é uma região que há muito tempo essa questão da grilagem era uma questão bastante forte, né? O Lupion, ele se articula, ele é o representante dos latifúndios na época, mesmo sendo do PSD, né? Ele é eleito governador, e a política dele, ela é muito predatória. Por quê? Porque ele assume o governo para dar vazão aos seus negócios de ocupação de terra e aos seus amigos, né? E ele vai fazer isso no seu primeiro governo, né? Depois ele sai, vem o Bento Munhoz, e depois do Bento Munhoz ele volta e vai continuar fazendo isso, e vai gerar depois, né, a revolta dos poceiros do Sudoeste. Então, o Lupion, nos seus dois governos, mesmo que separado, ele vai ter duas revoltas de camponeses à sua mão, com a mesma receita de tentar pegar terras devolutas, né? Então ele pega as terras que já tinham sido apresentadas na época do Manuel Ribas e aprimora isso, né? E traz outros fazendeiros para a região, né? Ainda quando era na época do Manuel Ribas, chega à região ganhando terra, né? Um fazendeiro chamado Ricardo Lunardelli. O Ricardo Lunardelli, ele é um fazendeiro, que vai organizar os fazendeiros da região, e ele é um dos também pivôs dessa batalha que vai gerar a guerrilha do Perecatu. Então, essa política de tentar expropriar as terras, né, dos poceiros, né, dos nossos caboclos que estavam na região, é que vai levar e vai apressar o confronto. O partido, como eu falei, ele já tinha começado a fazer as suas organizações junto aos poceiros. E dessa organização do Partido Comunista na região que se formam as primeiras associações de poceiros, associações de pequenos agricultores no Brasil. Antes da Liga Camponesa, olha o que eu estou falando aqui, camarada. Antes da Liga Camponesa, do Paraná a existência das primeiras associações de trabalhadores e trabalhadoras do campo, que deram origem aos sindicatos rurais. Então, os sindicatos rurais, eles nascem no Paraná, né? Nascem nesse período, organizado pelo nosso partido, e nascem na região norte do estado do Paraná, né? Então, essa é uma das grandes contribuições do nosso partido para a história da organização, né? E por isso que nós hoje temos orgulho que a CONTAG faz parte da nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né? Resgatando essa história de luta que o partido teve da organização desses trabalhadores. Vamos lembrar que, lá antes, no Bloco Operário Camponês, de 28 e 29, né, o primeiro programa de reforma agrária foi feito pelo Partido Comunista. Fomos nós que ditamos fomos a primeira a levantar essa questão que precisava ser feita uma reforma agrária no Brasil, né? Então, com essa plataforma, né, os nossos camaradas, né, principalmente o Manuel Jacinto Correia, já homenageado aqui, ele organiza
essas associações, esses sindicatos, que vão lutar pela posse da terra, que vão lutar para não serem ação da grilagem. Mas no governo Lupion, isso ficou insuportável, né? E em função disso, eles organizam toda uma ação que começa a invadir, não é ocupar porque eles não ficam na terra. Eles invadem as propriedades desses fazendeiros e começam a quebrar a produção deles, né? Começam a vamos dizer assim, vandalizar a produção, né? Para tentar atingir essas pessoas que ali estavam, que tinham tomado a terra dos devolutos, né? É por isso que a guerrilha do Porecatu, né, é também conhecida como Revolta do Quebra-Milho, né? Por quê? Porque eles vandalizavam a plantação que estavam ali sendo feita, entre elas a questão da plantação de milho desses grandes fazendeiros, né? E aí já começam a surgir os primeiros confrontos armados. E mesmo fazendo a receita que vai ser usada depois lá no Sudoeste, né? Esses parceiros, e muitos organizados até pelo próprio governador, meus amigos, né? Eles começam a contratar pessoas, né? Para eliminar lideranças do meio rural, né? Nosso partido, né? Lembrar que essa parte da legalidade foi pequena. Nós vivemos de 45 a 47. Em 47 nós fomos colocados novamente na ilegalidade, né? Era a época da Guerra Fria. A primeira-dama, chamada Carmela Dutra, era de uma organização chamada Liga das Senhoras Católicas, puxou as manifestações contra os comunistas no Brasil, e nós fomos colocados na clandestinidade. Logo depois de colocar na clandestinidade, o partido começa a intensificar as lutas no norte do estado. Então, assim, o partido da região mais tradicional, do que a gente chama de tradicional, né? Ele vai ficar trabalhando nos sindicatos que eram oficiais e que depois teve as transformações, né? Vai continuar levando a sua atuação, mas na região norte ele se radicaliza. Tanto nisso, meus camaradas, que vai acontecer uma coisa que não tem correlato na história do partido no Brasil, né? Que no Paraná nós vamos ter 2 diretórios estaduais. Né? Nós vamos ter o diretório estadual, né, que não tinha essa organização legal, né, do Paraná com sede em Curitiba, e nós vamos ter o diretório estadual do norte do Paraná com sede em Londrina, né, diante da importância que ganhou toda essa região, né? Dentro desse processo de organização, né, vários camaradas, né, foram deslocados para a região. Só vou citar entre eles, né, o João Saldanha, que muitos conhecem só por locutor esportivo, né, comentarista esportivo. Por último, quando morreu, estava na manchete, né? Mas o João Saldanha, que foi técnico da seleção brasileira, né? Ele era um camarada do partido, ele foi deslocado em vários períodos para o norte do Paraná para acompanhar o que estava acontecendo, né? Para o que estava acontecendo na região, né? E o que a gente chama de fato de confronto da guerrilha do Porecatu, a revolta do Quebra-Milho, ela vai acontecer, camaradas, de 1948 a 1951, né? Então ela começa a se desenvolver em 41, 42, com a chegada desses novos demandantes trazidos no governo do Manuel Ribas, e a partir de 47 pega fogo no governo do Moisés Lupion, com a chegada de pessoas que intensificaram a luta com os poceiros. E diante disso começa com o cerco a algumas fazendas e a tomada de algumas fazendas da região, né? Em Porecatu, né, tendo como centro, mas em outras cidades, como Centenário do Sul, muitas fazendas foram tomadas pelos companheiros, né? E aí, é claro que há uma resposta desses fazendeiros
e seus capangas armados, né, da qual a polícia, né, que era nada neutra, né, porque ela era comandada pelo Lupion, né, essa polícia ela começa a desarmar, mas também começa a praticar atrocidades contra os próprios poceiros, né, nesse momento. Na região, tinham 1.500 poceiros, né, que participaram desse processo. Né? Nas batalhas que foram colocadas, morreu cerca de 200 a 350 poceiros que morreram nessas primeiras ações. Né? A ação da polícia, quando tem a ação da polícia, a polícia começa a se insurgir, e o que faz aí esses poceiros? Por isso que chama-se guerrilha do Porecatu. Guerrilha é uma tática, né, camaradas? Né? É uma ação que você se esconde e ataca, ou de noite, ou em alguns momentos, né? Começa a fazer pequenas ações contra as polícias que também estavam, né? As polícias e esse exército dos fazendeiros, né? E essa disputa demora praticamente 3 anos, né? Termina o governo do Lupion, assume Bento Munhoz da Rocha Neto. Bento Munhoz da Rocha Neto, meus amigos, é tido como o primeiro governador intelectual. Ele foi ministro da Agricultura, foi deputado quando cassaram o Partido Comunista do Brasil e votou contra a cassação do Partido Comunista do Brasil, apesar de ser um cristão e liberal, né? Ele entendia que o Paraná, quando ele assume, a cafeicultura já estava bem mais desenvolvida, e principalmente nessa região, um pouco mais dessa região ali, da região de Londrina para frente, né? A cafeicultura ganhava em escala, e ele dizia que o Paraná ia ser um estado que ia dominar política e economicamente o Brasil. Né? Que o Paraná se livrava do extrativismo e entrava para a cafeicultura. Foi o período que nós vamos passar pelo centenário da emancipação política do Paraná, que acontece em 1953, aonde ele constrói vários monumentos em Curitiba para dizer: Paraná, esse estado que vai dominar política e economicamente o Brasil, tem que ter uma capital bonita. Né? Então ele começa a construir o Guaíra, a Biblioteca Pública, o Centro Cívico, né? o memorial do centenário da emancipação política, que é a Praça 19 de Dezembro, ou como dizem os curitibanos, a Praça do Homem Nu. Né? A Praça do Homem Nu é o monumento do centenário da emancipação política. Então, esse governador, mais afeito às artes do que necessariamente aos conflitos, ele pega o primeiro passo do seu governo, é exatamente a questão do conflito das terras no Porecatu. Ele tinha interesse, claro, de desenvolver a agricultura, né, de abrir a questão para os cafés, mas ele faz, quando assume o governo, uma paz. Nesse momento, ele faz com que a polícia não avance, porque a polícia militar do Paraná tinha cercado boa parte da liderança do movimento em Porecatu, né? E é por isso que, né, vai se falar da guerrilha do Porecatu. Estava centrada na questão de Porecatu, e aí eles tentam negociar com as famílias um acerto no sentido de rendição, e para que também eles ganhassem algum pedaço de terra em outro lugar que não fosse ali. É claro que, nesse momento, alguns aceitaram. Né? Alguns aceitaram e foram para colonizar terras numa região tida como árida e que estava totalmente longe de qualquer urbanidade, né? E vão criar outro município chamado Paranavaí. Né? Então, de pessoas oriundas, de lutadores que estavam nessa região do Porecatu, que vão começar a ajudar a fundar o município de Paranavaí, lá no noroeste do estado do Paraná. O partido, na época,
dentro dessas rendições, desses processos, ele achava que, e deu uma instrução, que achava que não se devia negociar nesse momento, até para tentar negociar de uma maneira melhor. Esse fato é importante, gente, porque tem muitos narradores sobre essa história, né, que dizem assim que essa história não é conhecida porque o partido escondeu essa história, né, porque foi uma derrota bélica, vamos dizer, uma derrota que morreu muitas pessoas, né? Mas, gente, efetivamente, isso não tem a ver, né? Porque isso que eu já falei para você, né? Só o processo da organização, do que já tinham conquistado, né? Do que já tinham conquistado para a população, da organização da população, isso não quer dizer que nós vamos esconder a história. A gente não esconde os fatos, as vitórias, as derrotas, isso não faz parte do nosso traquejo, né? Na verdade, né, o que teve é que, muitas vezes, como não foi uma coisa que envolveu um número maior de pessoas, né, e também com muita falta de pesquisas, inclusive das pesquisas das principais lideranças, né, porque para pesquisar a história do partido, inclusive, né, você consegue pesquisar essa história acompanhando os arquivos do DOPS, onde está lá todos os fichados e filiados para esse lá, né? Então, no dia que não teve o acerto, né, em 51, a polícia invade Porecatu, e ao mesmo tempo que invade Porecatu, tem esquadrões especiais que vão para a cidade de Londrina e invadem boa parte das casas, das lideranças do Partido Comunista de Londrina, né? Sendo que o maior alvo era Manuel Jacinto Correia, né? Que ainda bem não estava lá, né? Eles entram na casa dele, prendem documentos, né? Fazendo uma ação, se veja, uma ação que não era durante uma ditadura, não era durante que falam assim, ditadura varguista, não era, né? Era num período democrático, né? Aonde essas pessoas, por dizendo que era ação de um partido, que o partido estava insuflando rebeliões e queria fazer uma grande revolução proletária no norte do Paraná, eles fazem uma ação bastante forte contra as lideranças do partido. Muitas delas foram presas, né? Algumas delas ficaram até quase 6 meses presas nessa região, na cidade de Londrina, e algumas delas foram transferidas para Curitiba, né? E com essa questão do cerco e da invasão policial, né, há uma morte, morrem também cerca de 450 pessoas nesse conflito, né? E aí se dá por fim, né, a questão da guerrilha do Parecatu, né? Claro, na região de hoje, ainda os problemas de terra são muito grandes, né? Tem muitos assentamentos do MST que são um dos poucos que lembram essa história que eu estou cantando para vocês, né? Por isso que nós, comunistas, né, temos que lembrar dessa nossa história, desse fato dessa nossa organização que permitiu o nascimento dos sindicatos rurais, permitiu a luta contra a grilagem de terra e a luta contra o latifúndio do estado do Paraná, comandada principalmente pelo seu governador Moisés Lupião de Troia. Então, meus amigos, mais ou menos isso, e aí fico aí para as considerações. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição de todos e todas. Vera, agradeço aí o seu trabalho hoje aqui com a gente, né? Nós estamos fazendo isso para divulgar, para mostrar uma coisa que nós falamos, né? Mostrar que em todas as épocas nós tivemos as lutas e que o Partido Comunista do Brasil é algo necessário para a política do Brasil, né? Um Brasil que quer um Brasil mais justo, ou como diria a Olga, que já citamos aqui, né? Que lutamos pelo bom, pelo melhor, pelo justo e pelo melhor do Brasil, né? Nós conseguimos levar essa insígnia da Olga até hoje. Estamos lutando pelo bom, pelo melhor, pelo justo e pelo melhor do Brasil. Por isso, o PCdoB é um partido necessário para a resistência, para a ampliação, para as lutas do país. Não estamos dizendo que isso é o único,
mas que o PCdoB ele é necessário para essas questões. Agradeço a vocês, muito obrigado, fico à disposição de todos aí. Eu tenho mais para frente, lá para frente, eu vou falar também um período de conflito de terra sobre a questão da época da construção da usina do Itaipu e da geada negra em Londrina, né? Então, vou voltar aqui falar com vocês. Vai ser um prazer. Obrigado, Vera. Obrigado a todos e todas. Até mais.